Louvado seja o nome do Senhor. Você já está cansado e quer ir embora, ou você ainda está desejoso de ouvir um pouco mais da palavra? Amém? Você aguenta ficar um pouquinho mais? Eu ouvi falar que a programação das crianças vai acabar às 22 horas. Então até lá nós podemos ficar aqui. Brincadeira, meus irmãos. Eu vou trazer a palavra, daqui a pouquinho os irmãos estão liberados para voltarem para suas casas e descansar, porque amanhã é segunda-feira. Glória a Deus pela segunda-feira, porque nós vamos voltar a trabalhar, fazer nossas atividades, se a graça do Senhor nos acudir nessa noite. Eu tenho caminhado com os irmãos numa série de pregações falando sobre oração. E essa série de pregações não é nada mais, nada menos do que o abrir do coração de um pastor que aprendeu a duras penas o valor da oração com a igreja que ele deseja que aprenda a orar. Orar é um grande desafio, meus irmãos. E nessa série de pregações tenho compartilhado com os irmãos que durante muito tempo eu entendi a oração como uma obrigação. E era tão pesado e tão difícil para mim orar. Eu dizia, puxa vida, eu tenho que orar, mas eu vou deixar para mais tarde. Aí depois, na hora do almoço, eu dizia, eu vou deixar para de noite. E aí à noite eu ia orar, ia arrastado, e orava, e aquele tempo era uma angústia, e eu não conseguia ter uma vida verdadeira de oração. Até que o Espírito Santo tomou a minha vida e me ensinou os prazeres da presença de Deus. Me ensinou que a oração não deve ser para nós uma obrigação. A oração para nós não deve ser algo pesado. A oração para nós não deve ser apenas uma responsabilidade. Mas é possível ter prazer na oração. É possível que a oração seja para nós o lugar que aquece o nosso coração. É possível orar e sentir o agir de Deus movendo do nosso ser, e para isso nós precisamos aprender a orar, aprender que existe um lugar no qual nós precisamos entrar, o lugar chamado oração. Por isso essa série de pregações, 9 pregações falando sobre esse lugar, o lugar chamado oração. E o meu desafio aos irmãos, durante essa série, é que os irmãos ativem sua vida de oração, aprendam esse valor da presença de Deus, valorizem isso na vida de vocês, porque tudo que nós fizemos na nossa vida, entre nós e Deus, há alguém no meio, exceto a oração. Quando os irmãos estão aqui ouvindo a meditação da palavra, entre o que Deus quer falar e o que vocês de fato estão ouvindo, existe um homem pecador, que sou eu, que estou fazendo o máximo para deixar o Espírito Santo dominar a minha vida e eu entregar uma boa mensagem, mas eu também sou pecador. Quando você lê a Bíblia, entre você e Deus, tem um tradutor. E mesmo que você leia a Bíblia nos originais, é muito difícil que você saiba o significado exato das palavras. Quando você está louvando a Deus, adorando através de uma canção que Deus deu a algum músico, entre você e Deus tem um músico que está sendo instrumento de Deus na sua vida. Mas quando você entra nesse lugar chamado oração, não tem ninguém. É você e Deus. E aí você pode entrar na presença dEle e sentir a presença dEle transformando a sua vida. Quantos aqui, ao longo dessas 4 mensagens que eu já preguei, podem testemunhar que tem melhorado sua vida de oração? Erga sua mão aí. Glória a Deus, porque várias pessoas aqui têm melhorado a sua vida de oração. E a palavra de Deus, meus irmãos, não faz efeito na nossa vida se nós não a seguimos, não a obedecemos, não desejamos colocá-la em prática na nossa vida. Então agora nós estamos bem no meio dessa série de pregações. Hoje eu vou pregar a 5ª mensagem e nós vamos até a 9ª mensagem. Então o meu desafio para você, se a sua vida de oração ainda não melhorou, que você comece a pedir isso para Deus lhe dar uma vida de oração mais intensa, mais focada, mais firmada na presença do Senhor. Eu quis dividir essas 9 pregações em 3 grandes blocos. Lembram disso? As orações cujo foco é Deus, as orações cujo foco somos nós mesmos e as orações cujo foco são os outros. As orações cujo foco são Deus, nós já conhecemos. São 3. Vocês sabem dizer quais são? Ações de graça, louvor e adoração. Semana passada começamos a falar sobre as orações focadas em nós mesmos. E falamos sobre as petições. Que Deus deseja ouvir as nossas pequenas coisas. Deus deseja que nós pidamos. Jesus falou, peçam e Deus vai agir na vida de vocês. E hoje, então, eu quero falar um pouquinho sobre
consagração. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos precisar entregar a Deus orações de consagração. Quando a nossa vontade e a vontade de Deus não estiverem alinhadas. Quando percebermos em nós que nos falta algo. Quando olhamos para dentro de nós mesmos e vemos que estamos vivendo e praticando pecados que nós não gostaríamos de praticar. Nesses momentos nós precisamos encontrar o lugar de oração e nesse lugar render por completo a nossa vontade, a soberana vontade de Deus. A consagração é algo evidente nas Escrituras. Quando lemos o livro de Êxodo, e bem lembro que ano passado, a essas alturas, nós tínhamos feito um estudo do livro de Êxodo, eu lá em Foz do Iguaçu e os irmãos aqui, lendo junto e jejuando durante 40 dias, nós vemos como Deus é criterioso na escolha, na purificação e consagração dos seus sacerdotes. Porque Deus deseja que as vidas daqueles que o servem sejam consagradas a Ele. Vemos isso ao longo de toda a Bíblia, quando Josué, por exemplo, diz ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vemos isso ao longo da Bíblia e a forma como Jesus conduzia os seus discípulos e orientava eles a serem diferentes. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês precisam ter uma vida diferente. Por isso, meus irmãos, é muito importante que você aprenda, em momentos cruciais da sua vida, a fazer orações de consagração. Por exemplo, você recebeu uma proposta de emprego, e você não sabe se é da vontade de Deus que você aceite essa proposta, ou se você deve negar essa proposta. Como que você vai descobrir se é a vontade de Deus? Você vai dizer assim, lá paga mais, então é a vontade de Deus é lá? O que você vai fazer? Vai perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo, para sua amiga, dizer o que você acha que eu tenho que fazer? Ou você vai afinar a sua percepção para entender a vontade de Deus? Consagrar-se nada mais é do que essa sintonia fina. É você ter uma atitude de oração diferente, dizendo, Senhor, eu agora estou aqui para ouvir a tua voz e para render a minha vontade a sua. Quando você ouve uma pregação desafiadora na igreja, que lhe convida a uma mudança de vida, e você sai daqui do culto motivado dizendo assim, a partir de amanhã a minha vida será outra, eu nunca mais vou cometer esse pecado. E quando chega quarta-feira, o que você faz? Comete o mesmo pecado. E você se entristece, o inimigo começa a falar na sua cabeça dizendo, viu, você não é merecedor da graça de Deus, você é uma pessoa ruim, você nem para ser um crente decente serve. E você começa a se encher com essa tristeza no seu coração. Ei, quando você nota que os pecados estão dominando a sua vida, é hora da sintonia fina. É hora de você afinar a sua vida com Deus. É hora de você fazer orações de consagração. É hora de você dizer, Senhor, agora eu preciso entrar na tua presença e preciso limpar a minha vida disso. Eu preciso estar mais dedicado a ti. Eu preciso estar com o Senhor. Meus irmãos, em diversos momentos da nossa vida, nós vamos precisar de orações de consagração. Quero compartilhar com os irmãos um texto hoje, que talvez seja o maior exemplo de oração de consagração que nós temos na Bíblia. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, rende sua vontade à vontade do Pai. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, dos versos 36 a 46. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Mateus 26, 36. Quem achou, diga, achei. Muito bem. Quem não achou, diga, misericórdia. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E começou a ficar triste e angustiado.
Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e ore, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é... Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos seus discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, meu traidor chegou. Amém? Aqui nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo extremamente angustiado porque está no ápice do seu sofrimento. O tempo todo da vida de Jesus, Jesus foi convidado, como Deus encarnado, a negar a cruz. Porque a cruz era o símbolo da derrota completa da sua divindade. Mas ao mesmo tempo era o caminho pelo qual ele purificaria todos aqueles que creriam nele. Então Jesus por diversas vezes foi demovido da cruz. Os irmãos vão de lembrar que antes dele ir a Jerusalém, falou isso aos seus discípulos, dizendo: agora nós vamos para a Judéia, entrar na cidade de Jerusalém, e lá eu vou ser morto, vou ser traído, vou ser julgado. E Pedro disse: não, Senhor, isso nunca te acontecerá. Tentando demover Jesus de enfrentar o sofrimento que lhe estava proposto. Então Jesus teve grande dificuldade, grande luta para ir até a cruz. E aqui no texto que nós estamos lendo, Jesus já havia ceado com seus discípulos a última ceia, havia ido para o Monte das Oliveiras, um lugar onde se plantava azeitonas, muitos pés de azeitonas ali, e ele ali estava com os seus discípulos, fazendo a oração que nós lemos em João capítulo 17, onde ele ora por nós, dizendo: Senhor, eu não rogo apenas por estes, mas também por todos aqueles que crerão em mim através da mensagem que esses hão de pregar. E depois desse tempo de oração, então Jesus decide: agora eu vou mais adiante. E ele então leva consigo seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E ele sai do jardim onde as azeitonas estão plantadas, e ele vai agora para a prensa de moer as azeitonas. A palavra Getsemane quer dizer isso, lugar de prensar o azeite. E ele agora sai do jardim e vai para o lugar onde há aperto, dor e sofrimento. E é naquele lugar, próximo às prensas de azeite, que a alma de Jesus se angustia até a morte. E Jesus se vê numa situação muito difícil. Ele ora ao Pai e diz: Pai, se for possível, afasta de mim. A vontade do Deus encarnado se opõe à vontade do Deus eterno, do Deus Pai. Nós vemos por um minuto que Deus Pai e Jesus Cristo são de fato 2 pessoas distintas, como a boa teologia ensina, porque Jesus está sentindo dentro de si, da sua carne, da sua humanidade, da sua encarnação, emoções, sentimentos, dores, que ele não sabe lidar, e ele então precisa ir mais adiante, se prostrar e dizer: Senhor, eu preciso render a minha vontade à tua. Porque a minha vontade, a minha carne, o meu corpo, essa encarnação que eu estou, está me demovendo de aceitar a cruz. E por 3 vezes ele ora e Deus o fortalece para essa missão. É interessante pensarmos por que Jesus convidou esses 3 homens para estarem com ele nesse momento difícil. A alma de Jesus estava angustiada.
o próprio Jesus estava com dificuldade de orar. Em Lucas capítulo 22, essa narrativa também é escrita por Lucas. E Lucas nos dá um detalhe interessante. Jesus está orando, tão angustiado, que ele começa a suar. E as gotas do seu suor se vertem em gotas de sangue, de tanta angústia. Certamente Jesus saberia que a oração daqueles 3 homens não faria nenhuma diferença, como de fato não fez. A opressão era tão grande, o ambiente era tão pesado, a luta espiritual, a batalha era tão gigante naquele lugar, que o texto que nós lemos de Mateus 26, diz que eles não podiam ficar com os olhos abertos, eles não conseguiam vigiar, não conseguiam orar, vinha sobre eles uma opressão tão grande que os cansava, os abatia, os depreciava, e quando Jesus voltava para eles, eles estavam dormindo. Mas ora, por que Jesus então convidou esses homens para estar ali? Porque estes homens precisavam entender que nós precisamos render a nossa vontade à vontade do Senhor. E Jesus, como Senhor e Mestre, dá o exemplo àqueles 3 homens, dizendo: se eu, sendo Senhor e Mestre, o Deus encarnado, habitando no meio de vós, precisei dobrar-me com profunda angústia, chorar o choro da morte, suar o sangue das minhas veias, para que a minha vontade se alinhe à vontade de Deus, aprendam comigo. Haverá momentos em que a vontade de vocês será contrária à vontade de Deus. E nesses momentos vocês vão precisar ir para um lugar de prensa, ir um pouco mais adiante, dobrar-se 1, 2, 3 vezes diante do Senhor e dizer: Senhor, se possível afasta, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ontem nós estávamos lá na igreja Memorial Filadélfia, e é interessante que o pastor Wagner pregou uma pregação que me chamou a atenção para um fato que eu nem lembrei, enquanto estava preparando essa mensagem, mas que faz muito sentido. Lá em Mateus 16, nós vemos o relato da transfiguração. Quem estava lá na transfiguração? Jesus, Pedro, Tiago e João, os mesmos que aqui estão. Então esse mesmo Jesus que chamou esses 3 homens para ver a expressão máxima da divindade, Jesus no monte da transfiguração, o seu rosto brilhando mais que o sol do meio-dia, a nuvem de glória caindo sobre eles, Moisés e Elias se rendendo diante do Cordeiro, dizendo: todo o Antigo Testamento se prostra diante do Senhor, o Senhor é Deus, a nova aliança é começada. Aqueles homens se enchem de graça no capítulo 16 de Mateus e dizem: vamos fazer tendas aqui e vamos ficar aqui para sempre. Deus está aqui, a divindade de Cristo está clara. Por que Jesus os chamou à transfiguração? Porque Jesus precisava que eles entendessem que Jesus tinha algo especial com Deus. Ele era o cumprimento de todas as promessas. Ele era de fato o Deus Todo-Poderoso. E por que Jesus os chama agora para o Getsêmani da desfiguração? Porque Jesus precisava que eles entendessem que as nossas vontades precisam ser consagradas ao Senhor. Eu quero destacar algumas lições que nós podemos aprender com esse texto. E o meu desejo é motivá-lo, para que quando você encontrar em você sentimentos e emoções, desejos que estão em contradição com a palavra de Deus, você aprenda a consagrar a sua vida ao Senhor. E que você desfrute da grande bênção, que é entender que o prazer do pecado é infinitamente menor do que o prazer da presença de Deus. Que a vida consagrada ao Senhor é tão poderosa que o pecado não pode desfazê-la, que o inimigo não pode tocar naquele que está de fato rendido na presença do Senhor. Vocês estão aí ainda, amém? Então vamos lá, vamos entrar nesse texto. Primeira coisa que eu aprendo: toda consagração nasce de um momento de profunda angústia. Pergunte aí para quem está perto de você: você já se sentiu angustiado? Com certeza você já se sentiu. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Eu caso ou eu compro uma bicicleta? O que eu faço? Qual o caminho que eu devo tomar? Como eu me livro dessa situação onde eu me meti? Angústia, angústia profunda. O que leva Jesus àquele lugar
chamado Getsêmani, é a sensação de angústia. Jesus percebeu que dentro dele havia algo que estava em desacordo com Deus. Meus irmãos, só haverá consagração na minha vida e na sua vida quando nós aprendermos a nos olhar no espelho de Jesus Cristo. E olhar para dentro de nós e perceber, será que há em mim sentimentos, emoções, vontades, desejos que são contrários à palavra? Será que há em mim práticas que desonram o nome de Cristo? Será que eu estou vivendo a vida nova que Jesus tem para mim? Será que é só isso que Jesus tem para mim? Ou será que Jesus tem águas mais profundas, vida mais dedicada, coisas maiores e melhores para me mostrar? Quando nasce esse incômodo dentro do nosso coração, o Espírito Santo nos chama delicadamente para consagrarmos nossas vidas diante dele. Jesus procurou um lugar separado. Ele falou, agora eu preciso entregar a minha vida. Ele sai do meio dos 12, leva 3 com ele. Mas mesmo aqueles 3 que vão com ele, não vão até onde ele vai. Ficam a certa distância intercedendo, enquanto Jesus vai mais adiante. E ali ele se prostra sozinho diante de Deus. Profunda tristeza, angústia terrível. Jesus sabia que estava para levar o pecado do mundo todo sobre si. Isso o angustiava, mas ele colocou a sua angústia diante do Senhor. Sabe, meus irmãos, por vezes eu penso que em nossa vida cristã nós estamos tão distraídos com as coisas que o mundo nos oferece, com as coisas que a vida religiosa nos oferece, que nós não paramos para refletir como de fato está a nossa vida diante de Jesus. A gente gosta de tocar violão, de tocar bateria, de segurar o microfone como eu estou segurando. Nós gostamos de estar na comunhão, de comer bolo e tomar café no final do culto. Nós gostamos de tantas coisas, mas por vezes nós não conseguimos sondar a nossa alma e ver, Senhor, será que eu preciso consagrar mais a minha vida ao Senhor? Nós precisamos, meus irmãos, permitir que uma santa angústia nasça no nosso coração, nos dizendo, há mais de Deus para nós, há mais para nós conhecermos, há água mais profunda para nós mergulharmos. Nós não estamos destinados a uma vida de pecado. Você pode ser vitorioso sobre todo e qualquer pecado, porque Jesus Cristo falou isso. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, porque eu venci o mundo. E João, lá no final do Novo Testamento, diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que é nascido de Deus não peca, mas se pecar, nós temos um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos perdoa. Nós não precisamos nos acostumar a uma vida medíocre. Por isso, meus irmãos, permita que uma santa pulga fique atrás da sua orelha, que leve você ao ambiente de consagração e que você diga, não é só isso, eu preciso avançar um pouco mais. Amém? Mas o texto também me ensina que a consagração se aprofunda na verdadeira submissão. A cena é muito dramática. Jesus curvando-se, orando e dizendo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Meus irmãos, como é difícil abrir mão das nossas vontades. Nós cantamos na igreja que nós deixamos tudo por Jesus e que Ele é tudo para nós, que Ele é nosso bem mais precioso. Mas você, adolescente que aqui está, quando uma menina olha para você e pisca diferente, quando os amigos lhe convidam para ir em algum lugar, isso começa a entrar em conflito dentro do seu coração. E de repente todo aquele castelo que você construiu para Jesus, você percebe que é um castelo de areia, que não vale muita coisa. Há pouco tempo atrás fiz uma pergunta para os irmãos aqui, talvez alguns de vocês lembrem, se você ganhasse $1 milhão, domingo que vem você estaria aqui? Estaria? Louvando, adorando a Deus aqui no mesmo lugar? Ou você ia sumir no mundo? Eu ia sumir no mundo, ia tirar férias em tal lugar, ia fazer outra coisa. Mas por quê? Essa comunidade não é importante para você? Jesus não é importante para você? Você está aqui por quê? Porque você não tem $1 milhão? A sedução do mundo é muito forte. As nossas vontades nos levam para longe do Senhor.
E nós precisamos submeter a nossa vontade. Jesus reconhece que a vontade dele e do Pai estavam em conflitos, mas ele se submete à vontade do Pai. Ali no Getsêmani, Jesus está abraçando todo o desprezo. Os irmãos lembram que quando Jesus foi à cruz, ele diz uma frase que nos escandaliza. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus não temia o prego na mão, os cravos nos pés, a humilhação e a cruz. Por um tempo, Jesus esteve completamente abandonado, porque sobre ele estavam os pecados de todos nós. E Jesus, sabendo que a vontade de Deus era tão dura e tão pesada para a vida dele, não abre mão dela, diz: eu quero, Senhor. Se eu tenho que beber esse cálice, eu quero beber até o fim. Note que Jesus orou uma vez, 1 hora de oração. Você já orou 1 hora aqui? Tem muito crente que a vida inteira nunca orou 1 hora consecutiva. Jesus foi e orou a 1ª hora. Quando ele voltou, seus discípulos estavam dormindo. Ele acorda os discípulos e diz: tentem orar, por favor. E ora mais 1 hora. Por 3 vezes Jesus ora 3 horas, dedicando a vida dele a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a me submeter à tua vontade. Ora, meus irmãos, se Jesus precisou ir 3 vezes ao lugar de oração e ficar 3 horas lá, para que a sua vontade se submetesse à vontade do Pai, como eu e você podemos ter ideia de que basta para nós simplesmente dizer: Jesus, me ajuda com isso e está resolvido? Nós precisamos consagrar as nossas vidas. E por vezes, orações de consagração são orações que duram semanas, meses. Há pessoas que passaram anos orando, pedindo a Deus libertação de um pecado, pedindo a Deus a transformação de uma realidade, pedindo a Deus que de fato gerasse no coração dela um amor e um comprometimento diferente com a sua palavra, porque consagração é coisa séria. Jesus dá uma instrução à sua igreja que muitos de nós ainda não aprendemos. Os discípulos de João Batista procuram Jesus e fazem uma pergunta para ele: Senhor Jesus, os discípulos dos fariseus jejuam. Os discípulos de João Batista jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Por que que isso acontece, Senhor? E então Jesus explica e diz: está acontecendo uma festa de casamento e o noivo está presente. Como eles podem jejuar se o noivo está presente? E Jesus está fazendo uma referência a si mesmo, dizendo: eu estou aqui inaugurando o reino, anunciando a mensagem de salvação, e eles estão caminhando comigo e propagando essa mensagem. Contudo, porém, entretanto, Jesus diz: um dia o noivo lhe será tirado. E então o que eles farão? Jejuarão. A Bíblia nos orienta, meus irmãos, que uma das ferramentas poderosas de consagração da nossa vida aos pés do Senhor é a prática do jejum. Negar os instintos mais primitivos da nossa alma. O instinto mais primitivo da alma humana é se alimentar, comer, sobreviver. É por algum tempo você dizer: eu não quero que os meus instintos mais primitivos me dominem, mas eu quero afinar a minha sintonia com o Espírito Santo. Então agora eu não quero ver TV, eu não quero tomar Coca-Cola, eu não quero tomar chimarrão, eu não quero nada. Eu quero dedicar a minha mente e o meu coração ao Senhor durante um tempo, porque eu quero que Deus fale ao meu coração. Eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero sentir a presença de Deus. E quem aqui já teve a prática de entregar a Deus o jejum, consagrar a Deus o jejum, sabe que Deus fala, sabe que o coração se afina à vontade de Deus. Quantos cristãos, meus irmãos, em nome de Jesus, isso deve nos escandalizar, vivem a vida cristã toda sem nunca dedicar um jejum ao Senhor. E para piorar, ainda tem cristãos que dedicam falsos jejuns. Assim: eu vou fazer jejum de café. Muito bem, faça jejum de café. Eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Muito bem, mas em que maneira, qual o poder e o domínio que o café e a Coca-Cola têm na sua vida, a ponto disso ser um sacrifício de consagração verdadeira ao Senhor?
Meus irmãos, nós precisamos lembrar dos nossos antepassados, aqueles que nos precederam no Evangelho, aqueles que nos entregaram a mensagem de salvação, os nossos missionários, os nossos patriarcas, aqueles que evangelizaram o mundo, homens fervorosos no Espírito, que jejuavam, oravam, passavam tempo na presença do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos voltar a esse tipo de consagração, porque senão a sua vontade nunca vai se submeter à vontade do Pai. Nós precisamos disso. Eu já muitas vezes atendi pessoas no meu gabinete que disseram assim para mim: pastor, eu tenho um problema sério com pornografia. Fico olhando pornografia na madrugada e fico praticando coisas que eu não deveria praticar. Há uma pesquisa do Instituto Barna, que é um instituto cristão dos Estados Unidos, que diz que 60% dos evangélicos consomem pornografia. E aí as pessoas falam comigo: pastor, eu não sei o que fazer, porque é mais forte do que eu, é um desejo feroz. É uma coisa difícil de vencer, porque ninguém sabe, eu estou lá dentro do meu quarto, lá com o meu celular, com o meu computador, ninguém sabe o que eu estou fazendo lá. E às vezes, quando tem liberdade, eu faço: consagre um jejum ao Senhor. Durante um dia, você não vai comer, você não vai beber, você vai ler a palavra, falar com Deus, ouvir louvores e pregações. Deixa Deus tomar o controle da sua vida. Sabe o que aconteceu em 90% das vezes? A pessoa fala: não vou jejuar não, vou continuar fazendo isso. Que preço você está disposto a pagar para vencer aquilo que lhe aprisiona, que lhe maltrata? Nós precisamos fazer isso. Será que o Bhavita Gandhra está correto? Será que os deuses indianos estão corretos? Porque lá na Índia, pessoas de 90 anos ficam 30 dias sem comer. Será que o panteão indiano está correto e o nosso Jesus não está correto? Porque muitas pessoas que creem no nosso Jesus têm 30, 40 anos e dizem assim: eu não posso fazer jejum porque eu tenho dor no quadril, eu tenho pedra no rim, eu tenho isso, tenho aquilo outro. É até cientificamente provado que o jejum cura doenças. Há uma ciência chamada higienismo. Já ouviu falar dessa ciência? Que usa a prática de jejum como forma curativa. Pessoas que não conhecem o Senhor Jesus já entenderam que a prática de jejum ajuda a curar doenças. Faça o teste com o seu cachorro. Quando o seu cachorro está doente, qual é a primeira coisa que ele não faz? Ele deixa de comer. Por quê? Porque ele entende que o nosso corpo gasta... Estou entrando em assunto muito técnico, né? Mas ele entende que automaticamente o cachorro entende que o corpo gasta 60% das energias para digerir o que é alimentado. Então as células do corpo não conseguem atacar as doenças. Então ele para de comer porque ele é burro? Não, porque ele é inteligente. Porque ele sabe que no momento em que o corpo dele não estiver gastando energia para digerir o alimento que está no estômago, o corpo dele está gerando células poderosas para repelir as doenças que estão atrapalhando a vida dele. Meu Deus do céu, até a ciência descobriu os poderes maravilhosos do jejum. Há muitos cristãos que fazem jejum intermitente para ficar magro, mas não fazem jejum espiritual para vencer o pecado. Meus irmãos, eu vou mudar de ponto. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto, e última: a consagração se confirma na obediência ao Senhor. O último versículo, meus irmãos, é forte para mim, porque Jesus diz: levantemo-nos e vamos, o traidor chegou. Jesus vê os seus discípulos dormindo a terceira vez, no verso 45, e diz: levantem-se, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue, é chegada a hora. E Jesus, sabendo que a vontade de Deus era dura para a sua vida, ele se resigna, respira fundo, e diz: agora eu vou em direção ao meu traidor, e eu vou beber até a última gota desse cálice tão difícil. A consagração, meus irmãos, inevitavelmente se confirma na obediência. Quando você decide consagrar a sua vida ao Senhor, decide se aproximar mais de Deus, afinar a sua alma ao Senhor, algo maravilhoso acontece nas nossas vidas. Nós começamos a ver o nosso ser se transformando. Nós começamos a mudar o nosso apetite espiritual.
Começamos a achar gostosa coisas que nós não achávamos tão boas. E começamos a achar sem gosto coisas que para nós eram maravilhosas. Aquilo que para nós não fazia sentido começa a fazer. E aquilo que para nós era muito importante perde o valor. Nós começamos a abrir a nossa visão para as coisas que realmente importam. Porque a consagração gerará inevitavelmente obediência no meu coração e no seu coração. Isso nos leva a um ponto muito triste. Por que como igreja nós não fazemos missões como gostaríamos de fazer? Por que nós não conseguimos levar os nossos projetos a efeito como gostaríamos? Por que não podemos fazer tantas coisas que gostaríamos de fazer? Por um único motivo. As pessoas não consagram suas vidas a Cristo. Elas falam que amam o Senhor, mas no dia a dia das suas vidas, elas amam muitas coisas. A consagração trará para nós verdadeira obediência. Nós precisamos, meus queridos, consagrar nossas vontades ao Senhor. É bem possível que hoje mesmo você esteja ouvindo essa palavra e o Espírito Santo esteja falando no seu coração. Opa, tem uma vontade aqui no meu coração que eu preciso render a Deus. Talvez você está ouvindo essa pregação aqui e está dizendo, tem um pecado que eu ainda não venci. Ele está me acompanhando há muitos anos. Mas em nome de Jesus, eu vou consagrar minha vida ao Senhor e vou vencer. Talvez você está ouvindo essa pregação e está dizendo, eu preciso obedecer algo que Deus tem me pedido para fazer, mas eu não consigo obedecer. Creia, se você consagrar a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo vai tomar conta do seu ser e vai lhe dar possibilidade de fazer muito mais do que aquilo que você está acostumado a fazer. Quando nós fazemos petições, nós pedimos para que Deus faça algo, e Deus de fato faz. Mas quando nós nos consagramos, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, talvez em mim precise mudar algo, para que aquilo que o Senhor quer fazer possa ser feito. Então que isso seja motivo de nossas orações. Vamos orar? Eu quero orar com você e como de costume, gostaria que você se colocasse de pé. Nós não estamos apenas falando sobre oração nessa série, mas nós estamos orando. E como igreja nós estamos quebrando paradigmas, quebrando estigmas e vaidades. E nós temos feito depois das pregações momentos de oração, onde nós pedimos a Deus que nos ajude a vivenciar a palavra. Por isso essa noite talvez você precise dessa oração. E nós vamos agora meditar numa canção. E se você entendeu a mensagem dessa noite, e você entende, Senhor, eu preciso consagrar a minha vida. Senhor, eu preciso entregar uma vontade a Ti. Eu preciso, Deus, encontrar no Senhor força para vencer um pecado. Eu preciso, Senhor, encontrar no Senhor uma direção para a minha vida nas dúvidas que eu tenho. Enquanto nós meditamos nessa canção e adoramos ao Senhor com ela, eu quero convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que no final dessa canção nós oremos ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com essa canção? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que
preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as Você que deseja orar comigo, vem aqui à frente, vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos derramar nossas vidas diante do Pai, consagrando tudo que nós temos diante do Senhor, dizendo: Senhor, nos ajuda a sintonizar, a afinar os nossos corações com o coração do Senhor. Vamos orar por isso. Deus é poderoso para realizar em nossas vidas aquilo que só Ele pode fazer. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra essa noite. A Tua Palavra nos mostra o momento mais dramático do Cristo encarnado, quando Ele, Deus, se prostra na presença do Senhor, naquele lugar de prensa, naquele lugar de dor e sofrimento, dizendo: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a Tua. Jesus, o Senhor conhece os cálices que estão postos diante de nós. O Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Mas Jesus, nós somos teimosos, o nosso coração demora para entender a vontade do Senhor. Oh Deus, nos ajuda a render as nossas vontades à vontade do Senhor. Nos ajuda, Deus, a entender que o Senhor é o bem mais precioso que nós temos, que Tu és tudo nas nossas vidas, que o Senhor é mais importante do que qualquer coisa que nós possamos conquistar ou desejar. Enche nossas vidas da Tua presença, Senhor. Queremos assumir diante do Senhor essa noite o desafio de consagração. Senhor, rendemos nossos espíritos ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine a negar nossa vontade. Nos ensine, Deus, a buscar a Tua presença através da prática do jejum e da oração. Que o Senhor, Deus, fale conosco através do Teu Espírito. Que o Senhor encha nossas vidas e que nós possamos tomar decisões baseadas na vontade do Senhor, no Espírito do Senhor, na direção do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, quando nós fazemos coisas baseadas na nossa mente e nos dá o privilégio de desfrutar da vontade do Senhor sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor receba a nossa consagração e que nós possamos de fato ouvir claramente a voz do Senhor. Oramos assim, gratos e em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, a Ele a honra e a glória. Que Deus abençoe a vida de vocês que vieram aqui à frente.